Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Empreendedor Raiz. Este tema de hoje é cliente. Vamos falar sobre o sucesso do cliente, sobre o que o cliente representa dentro da sua empresa, dentro da nossa empresa. E para isso tem um convidado muito especial, que é o Evandro Moraes, contador como eu, né? Pessoa que está ali, já tivemos ali lado a lado, sofrendo junto. E ele, inclusive, como meu mentor. Então, eu estou tendo a honra de entrevistar um cara que já foi meu mentor, né? E vai ser sempre, porque a gente acaba criando relações como essa que nos faz estar aqui, né, compartilhando com você conhecimentos e informações de um valor inestimável. Tá? E não pense você aí que esse é um papo de contador para contadores. Não. É um papo de contador para qualquer empresário, seja você de contabilidade ou qualquer outro segmento, porque cliente todos nós temos e é tudo que a gente mais quer nessa vida, né, Evandro? Então, olha, estou aqui com o Evandro Moraes, uma figura ilustríssima, e quero, assim, te agradecer muito por estar aqui hoje e permitir que essa galera escute um pouco do que eu já escutei, de tanta sabedoria, tanto conhecimento tão valioso, para ajudar o empreendedor raiz a, né, sair dessa condição, às vezes, tão difícil que é, né, estar no Brasil empreendendo. Então, Evandro, eu acho que eu posso dizer sobre o Evandro aqui para vocês, rapidamente, antes dele se apresentar, é o seguinte: o Evandro está na contabilidade desde 2010. Mas antes de 2010, ele já deu aquela, como eu, né, lá para trás também, já deu aquela empreendida, teve um CNPJ, deu também aquela tropeçada, começou na área de administração, né, fazendo gestão, fazendo isso, mas depois ele se encantou, né, foi fazer contabilidade, foi fazer administração de empresas, aí ele se encantou com a contabilidade, e o bichinho da contabilidade pegou ele, e aqui estamos, né, 14 anos depois, muita história, muita experiência. Então, aí você fala, poxa, mas você trouxe um cara que trabalhava numa empresa para falar de empreendedorismo? Exato, porque empreender não é só ter um CNPJ. Você empreende tendo um CNPJ, que é a realidade dele hoje. Hoje ele já voltou a empreender, mas empreender também no negócio que você está, na empresa que você está, porque isso faz você ter carreiras meteóricas como ele teve lá no Serac, que é um escritório de contabilidade muito conhecido aqui em São Paulo. Evandro, agora sim, a palavra é toda sua, fala um pouco aí da tua experiência. Se eu falei alguma bobagem, pode corrigir, tá tudo em casa. Estamos entre amigos aqui e o papo é para ajudar essa galera a sair dessa nuvem, né, que cega. Como é que a gente vai lidar com o cliente, né? Como é que a gente vai fazer? Como é que lida com esse cara? Quem é esse cara? O que a gente tem que procurar? Enfim, vamos bater esse papo aqui, que eu acho que isso aqui tem um valor inestimável, né, para o nosso dia a dia. Muito legal. Primeiramente, quero te agradecer. Você falou de honra. Eu gosto muito de honrar quem merece honra e você é uma dessas pessoas. É um prazer imenso estar aqui com o seu time, né, e contigo aqui para a gente bater esse papo. E falar de clientes, né, que é exatamente como você falou. Não importa se nós prestamos serviço ou se a gente vende um produto, sempre teremos do outro lado um cliente. Mas eu gosto sempre de falar também que somos clientes. E a gente também precisa entender os clientes internos. Porque quando se fala de cliente, a gente pensa, opa, no outro sempre. A gente tem clientes internos na nossa organização, somos clientes. Então, a gente estava até falando um pouquinho agora, né? Que a gente não vai fazer para o outro, que não gostaria de fazer conosco. Exato. Então, nessa minha trajetória empreendedora hoje e intraempreendedora também, por 9 anos lá no Serac, que foi uma escola, eu vivi isso. Vivi clientes internos, por passar por gestões, né, de liderança, conquistamos o nosso primeiro cliente na contabilidade lá, e eu saí de lá com mais de 3.500 clientes, ou seja, então a gente passou por todo esse processo, e tem algumas estratégias, tem algumas situações que a gente tem que colocar aqui pro empreendedor, ou pro empresário, já que tenha um conhecimento já, ou
uma longa data aí de empreendedorismo que pode fazer aí para melhorar esse atendimento. E eu já vou falar agora uma coisa que já vou deixar aqui emblemática. Cliente, a gente tem que mandar embora. Parceiro, aí sim a gente retém. Boa. Partilhamos do mesmo conceito desde sempre, né? Pessoas me perguntam muitas vezes, pô, Gustavo, mas você tem coragem de mandar cliente embora? Ainda mais contador, né? Quando você fala para um contador que você mandou um cliente da sua carteira embora, melhor, no ano passado a gente dispensou 12 clientes, né? E eu não falo isso de boca cheia por ser, é porque se isso não está alinhado com seus valores, com seus princípios, com aquilo que você prega, com aquilo que você entrega, e a pessoa não tem percepção de valor no que você faz, vira uma discussão de preço, vira uma discussão de coisa que não faz sentido. Não é a pauta que a gente quer estar, né? E é muito louco isso, porque as pessoas acham que é maluquice isso que você está falando, e não é maluquice não. Tem cliente para todo mundo, nem todo mundo é bom para você, nem você é bom para todo mundo. Exato. Você tem que literalmente fazer esse filtro e fazer essas experiências para construir parcerias duradouras. Exatamente. Não é questão de soberba, né? Igual você falou, a gente não está aqui para ficar ignorando clientes, né? Porque, poxa, nós somos prestadores de serviço, né? Esse é o nosso patrão, né? O cliente é o nosso patrão. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre clientes, sobre até tem uma página 2 aí nisso também, né? Mas a questão é exatamente essa. Quando você tem o cliente, conhece, sabe como atendê-lo e faz o papel exatamente correto dessa trajetória, e você não tem a contrapartida, eu acho sim que tem que cortar e partir para o outro, porque a energia que você debruça num cliente que não te valoriza é a energia que você vai buscar um outro que de repente você vai fazer grandes estratégias e realmente levar esse cliente de um ponto A para um ponto B, e aí você vai ver essa percepção de valor. Tem que fazer a sua parte, porque também depois não adianta você chegar e falar assim, o cliente não me valoriza. Tá, você fez exatamente ele entender, você fez o que tinha que fazer para ele perceber o teu valor, porque na contabilidade existe muito isso, né? A gente coloca todos os nossos clientes num único ponto, e que quando você começa a captar muitos, você acaba se perdendo. Então até criei uma estratégia ao longo desse tempo de conseguir colocar eles nas vitrines corretas para conseguir atender todos de igual modo. Acho que a isonomia no atendimento do cliente é bacana. Então eu não consigo. Existe aí, eu sempre dou o exemplo dos bancos, né? Existe lá o Bradesco Prime, tal Personalité e tudo mais. E é isso. A contabilidade tem que ser assim, né? E não é por conta de que aquele primeiro empreendedor que está começando, ele tem que ser diferenciado daquela multinacional. Muito pelo contrário, todos vão ter que ser atendidos da melhor maneira. Basta a gente colocar a nossa percepção, o auxílio, a consultoria ideal para cada um deles e trazer contigo. Senão, a gente tem que acabar com essa situação de que a gente vai em encontros de contadores e fala que a gente não tem valor. Isso aí é passado. A gente tem que se dar o valor. É isso aí. Acho que parte daí. E aí está o nosso tema, o cuidado com o cliente. É isso aí. E você está falando muito bem sobre essa questão do cuidado com o cliente. No momento em que você... E assim, faça uma distinção. O que é o cuidado com o cliente, né? O cuidado com o cliente é você entender, a partir do momento que você segregou, o cliente é bom, ele é rentável para a minha carteira, né? Ele é interessante. Então eu posso pegar esse cliente e classificar ele assim, que é o que você está falando. Beleza, então a curva ABC, vamos falar assim, né? Contador adora a curva ABC. Uma curva ABC de cliente. Então vamos colocar ele no ponto certo da curva, de maneira que a gente possa dar um atendimento compatível. Ou com perfil de contrato, né? Que é uma coisa que a gente erra muito, né? O contrato do perfil A, o perfil B, o perfil C. Aí você consegue entregar o que está na medida da expectativa, né? Me fala assim, só para você, esse cuidado com o cliente, quando eu falo sobre isso,
o que você poderia dar de recomendação em termos de cuidado com o cliente? Aí não no olhar do cliente bom para nós ou não, mas naquele que é bom para nós. Vamos cuidar bem dele. Legal. Bom, acho que a primeira coisa é alinhar a expectativa. É a primeira coisa, é alinhar a expectativa. O que o cliente necessita da minha empresa naquele momento? Porque o cliente ele vai precisar da tua empresa, seja um comércio, indústria, enfim, serviços, ele vai precisar de determinada situação naquele momento. E isso pode variar, pode aumentar a expectativa, a querência ou não, ou pode ser que ele quer aquilo, e hoje está muito na moda, mas sempre foi entendermos as dores do cliente. Né? Porque isso é bem legal. Quando a gente fala de entender o cliente, o que ele precisa, muitas vezes, nesse primeiro alinhamento de expectativa, a gente quer vender a nossa empresa ou o nosso produto como o melhor do mundo. E, na verdade, ele não quer isso. Ele quer que você só resolva aquilo pontualmente. Eu costumo falar que proposta de comercial, proposta comercial, a gente vê muitas e inúmeras propostas comerciais quando você coloca lá, ó, a minha empresa é essa, tal, e eu faço isso, estudei em Howard, estudei tudo mais, tal, e você fica com umas 4, 5, 10 páginas falando da tua empresa. Aí no final você põe o valor lá da tua proposta. E você não falou o que vai resolver para o cliente. Esse primeiro momento já é um erro, já é um engano. Acho que proposta comercial não tem que falar da tua empresa. É a minha opinião. Você tem que colocar lá o que você diagnosticou do cliente e como você resolve aquilo. Esse é o primeiro impacto. Esse é o primeiro cuidado. Você mostrar para o cliente que você ouviu ele na primeira reunião, no primeiro alinhamento. Isso já começa por aí. Então essa proposta comercial tem que dizer, olha, eu te ouvi, sei do seu problema e eu tenho a solução para a sua dor. Porque na verdade é isso que ele quer. Ele não quer saber se você estudou lá B ou C. Você vai apertar o meu parafuso? Só isso que eu quero. Depois a gente realinha as expectativas. Então, o primeiro cuidado com o cliente é ouvir e entender o que ele precisa. E aí ver se na tua empresa você tem a solução ideal para atender ele. Não adianta falar assim, eu costumo falar isso muito, né, Gustavo, você me conhece. Não adianta vender a Disney e entregar um Beto Carreiro. Nada contra o Beto Carreiro. Não. Tá? Mas é só um comparativo de potência. Então ele não quer Disney. Cara, me entrega o parquinho da praia, porque depois eu consigo, né? Então é entender o cliente. Primeira coisa, alinhar a expectativa, é entender. Depois eu falo assim, legal, te atendo ou não. Acho que esse é o primeiro cuidado. Depois tem outros. Aí a gente vai seguindo uma sequência de quando o cliente já está na tua base. Você sabe que tem um abismo muitas vezes entre o comercial e o operacional, isso em qualquer empresa, em qualquer segmento, né? Ih, eu já bati forte colocado no comercial, hein? E é muito louco, porque aqui a gente começou a desenvolver um exercício de pegar, ó, deixa eu te mostrar o que está na proposta comercial que a gente entrega, então para as lideranças operacionais, os coordenadores, falam, é isso aqui que está na proposta, ó, é isso. É isso aqui que a gente está entregando? Ou não? Porque exatamente por essa questão de alinhamento de expectativa. Porque a gente já sofreu com isso lá atrás. Né? Você vende maravilha, você vende Disney, entrega parquinho da praia. E na verdade, tudo isso por uma questão de comunicação. Exato. Interna. Muitas vezes, e você não se dá conta, e aí, entre N coisas passam, né, ao léu nesse sentido. E você acaba tendo barulho, ruído, insatisfação, a troco de nada, a troco de desalinhamento. Né? Então hoje a gente faz esse exercício com o pessoal, porque, poxa vida, tem tanta tecnologia embarcada, né, para atender cliente, mas tanta, que às vezes nem o próprio pessoal do operacional está acompanhando, porque o comercial vai lá e acompanha a evolução das ferramentas, né, e tal, e tudo que pode fazer, faz aquele, né, transforma aquela cesta de flor, coisa mais linda do mundo, né? E enquanto a cozinha não está nem um pouco preocupada, não está nem sabendo, está preocupado com o prazo que vai vencer daquela obrigação e tal, então tem que de vez em quando trazer a galera para cá. Exato. E aproveitando falando disso, me fala mais alguma estratégia
que você possa assim contribuir. Legal. A sua visão é muito importante, né? Para essa coisa dessa relação com o cliente fluir melhor, evoluir, né? Legal, bacana. Eu vou só falar sobre um caso, né, que aconteceu, que eu acho bem legal. A gente falou um pouco de tecnologia e a gente precisa estar alinhado sim. E eu lembro bem que a gente estava com uma nova tecnologia de entregar para o cliente dados mais assertivos em dashboards, enfim, porque como contadores a gente adora um balancete. Mas não adianta apresentar isso para empresário. Você tem que apresentar algo que ele consiga ler, interpretar visualmente e ele consiga perceber o valor lá dos números que ele tem dentro da empresa. E contratamos uma ferramenta. E aí o comercial, com muita rapidez, entendeu, legal, e começou a vender junto do pacote. E foi engraçado porque eu levei essa tecnologia para a empresa e eu acabei dando tiro no pé naquele momento. Por quê? Porque, obviamente, na operação, isso ia demandar um pouco mais de tempo. Eu precisava finalizar toda a demanda para colocar aquilo em números, né, em gráficos. E aí começou a entrar cliente por conta disso, e aí era um mês, o pessoal falava assim, cadê os meus resultados no dashboard? Eu falei, mas você não vai ter mesmo. Por quê? É exatamente o que você falou. Um alinhamento entre o comercial e o operacional. Então, quando a gente fala de cuidado com o cliente, a gente sempre pensa no cliente externo. Por isso que é importante alinhar internamente também. Ó, vai vender? Pode vender. Tá, mas aí espaça um pouquinho de tempo para dar certo aqui para o nosso operacional, alocar o cliente nessa esteira. Não tem importância de você não colocar isso para fora, né, de ofertar, mas tem que ter um alinhamento. Isso é um cuidado com o cliente. Você alinhar o seu time interno para poder oferecer o momento ideal que aquela solução vai ser para ele. Então, isso é um dos exemplos aí de... Isso é um cuidado com o cliente, uma estratégia eficaz para a implementação e tudo isso com uma base tecnológica. Exato. Né? Exato. Tudo isso apoiado em tecnologia. Aí, então, vamos aproveitar esse gancho da tecnologia. Vamos falar, então, o que mais tecnologicamente a gente pode fazer para melhorar essa percepção do cliente, né? Essa ferramenta que você mencionou, eu também conheço, né? Sei da capacidade dela e eu uso outras aqui também, né? Até te mostrei uma aqui um pouco antes da gente gravar. Legal, inclusive. Muito bacana, né? Mais para a gestão das pessoas, da equipe e tal, mas muito bacana. Então, a gente está sempre em busca disso, né? Mas conta um pouco dessa questão da tecnologia aplicada para o cliente, como é que foi a tua experiência, o que você pode dar de contribuição aqui para a galera. Legal, ó, assim, a tecnologia hoje ela é o marco aí de toda a cadeia produtiva, seja comércio, enfim, né? Você vai hoje pagar, você paga no celular, enfim, isso, né? É presente, futuro, e não tem jeito de correr disso. Mas quando a gente fala de cliente, nós temos que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque a pessoalidade, ela não pode deixar de existir, né? O trato com o cliente não pode deixar de existir. Então você pode atrelar as tecnologias, quaisquer que for, para você melhorar o teu produto e o teu serviço. Mas o cuidado com o cliente, aquela robotização, precisa ter cautela. Então, as tecnologias que a gente tem que utilizar é de uma celeridade no primeiro atendimento, por exemplo. Entendeu? Então, hoje o WhatsApp ele é a forma mais usual de você se conectar com outra pessoa. Então, o e-mail está caindo em desuso, enfim. Então, hoje o WhatsApp é até ferramenta de registro, né? E, naturalmente, isso a gente veio acompanhando e até um pouquinho de resistência, né? Porque, poxa, mandar documento pelo WhatsApp e tudo mais, mas hoje é a tecnologia. Só que imagina uma robotização de que você... Eu já passei por isso, inclusive faz poucos dias eu vi numa empresa que eu estou fazendo consultoria, de que o cliente manda no WhatsApp, numa ferramenta tecnológica que recebe lá, e aí ele fala assim, na mesma mensagem, boa tarde, tudo bem? Olha, estou precisando de um livro determinado. Aí ele manda mensagem. A robotização faz, olá, boa tarde, que posso ajudar? Ou seja, o cliente já falou o que quer.
Entendeu? Então esses pequenos detalhes frustram quem está do outro lado querendo falar com alguém e resolver o quê? Uma dor. Você já teve nessa situação e eu também. Sim. Nós nos inúmeras deparamos. vezes, exatamente. Fala, poxa, mas... Lembra da sensação que você teve quando isso aconteceu com você. Exato. Então, assim, toda tecnologia é bem-vinda, mas precisa ter sabedoria para utilizá-la. Quando você internaliza tecnologias ao ponto de dar celeridade para você apresentar o teu produto e serviço para o cliente, quaisquer que forem, top. Mas quando você estiver diretamente com o cliente, tome cuidado. Tome cuidado porque senão você vai acabar num ambiente assim, fala assim, poxa, legal, mas eu vou para um outro lugar que ainda tem o atendimento pessoal, que fatalmente isso ainda vai existir por alguns anos. Talvez essa geração de agora lá na frente não faça questão disso mais. Exatamente, porque isso é uma mudança constante. Para eles o robô é melhor. Exato, mas ainda tem aí uns bons... Gente enche o saco para eles. Mas... Tem alguns bons anos aí. Mas hoje eu tenho que tomar cuidado com isso. Então tecnologia, para dar celeridade, para dar uma complexidade, fazer uma auditoria, para dar uma robustez ao produto e tudo mais, tudo é válido. E assim, se eu for falar de nomes aqui, a gente passa a tarde. Não é. Mas a comunicação com o cliente, você precisa tomar cuidado, que é muito falha. Em diversas situações. Uma transferência de comunicação interna, por exemplo, estou eu e você aqui na nossa empresa. Aí o cliente liga, então eu sei que a comunicação é contigo. E aí eu vou transferir essa mensagem para você, aí você fala, o que posso ajudar de novo? Já mata. E assim, hoje, eu falo com mais propriedade por conta de escritórios e empresas contábeis, a qual eu passei os últimos 9 anos em uma, mentorando mais de 60 escritórios a nível Brasil. Os problemas são exatamente comunicação. Os problemas operacionais, técnicos, isso aqui é assim, porque a gente tem pessoas que estudaram mais, menos e tal, e a gente consegue relevar. Mas a comunicação é a pior. Então a tecnologia precisa ser muito bem cuidadosa no quesito cuidar do cliente na forma de atendê-lo de forma pessoal. Posso te dar um exemplo claro. A gente hoje, graças à tecnologia, pede para que as pessoas avaliem o atendimento, para que a gente possa ranquear e premiar a equipe, né, como um fator de estímulo, né, para a gente trabalhar internamente. E certa vez um comentário veio, eu queria ter um pouco mais de proximidade com LG e ter menos robô me atendendo. Assim, você percebe que alguma pessoa talvez de um contato mais próximo comigo e que está um pouco aborrecida com, né, poxa, na verdade eu queria ouvir a voz dele para poder... E óbvio também que não dá para eu falar com todo mundo o tempo todo, porque é um número de cliente que fatalmente hoje já não dá mais para ser assim. Então tem os desafios também de você colocar aquelas pessoas que estabelecer, né, alinhar as expectativas de atendimento, mas ao mesmo tempo, essa pessoa pontuou como muito bom o atendimento, mas escreveu lá, né? Então, quando você faz um NPS também, você acaba ouvindo às vezes coisas nesse sentido, menos tecnologia, mais pessoalidade. Mas a gente aqui sabe claramente que hoje quem dá as cartas geração X e um pouco geração Y, né? Para quem não sabe, pessoas que nasceram entre os anos 60, 70, até o começo até os 80, antes dos 90. Então essas são as pessoas que estão comandando as empresas hoje. Então essas pessoas, elas têm um perfil mais do atendimento telefônico, porque nós somos uma geração do telefone, né? Então essa coisa de atendimento, por isso a gente nunca cancelou essa possibilidade. Então a gente mantém o Omnichannel com o atendimento telefônico junto, né? Tem até telefone de fácil memorização para a pessoa, para facilitar. A gente paga todo mês lá um valor a mais só para ter um número de fácil memorização, para a pessoa não esquecer o número. Se ela quiser ligar, ela pega até o final 000, né? Então, aquela coisa assim, para ajudar a pessoa a não esquecer. Legal. Tem vários cuidados nesse sentido, né? Quando você disse de estratégia, eu vou citar aqui uma que eu gosto muito, né? Até você já conhece, né? Porque é a primeira coisa que eu falo para os meus mentorandos, né? E foi exatamente pensando nesse cuidado com o cliente, entender
e fazer aquele mapeamento inicial e colocar ele dentro do lugar dele. Lembrando que depois que eu fazer essa breve explicação, isso não precisa ficar de eterno dentro da empresa, porque os clientes eles podem se movimentar dentro da tua estratégia. Então, a pergunta de que se gosta de um atendimento personalizado, se quer, se precisa de reuniões periódicas e tudo mais, isso precisa ser colocado em pauta no momento da proposta e tudo mais, para você conseguir que o comercial entregue lá para o onboarding da tua empresa o perfil do cliente. Né? Então, é o perfil que adora falar com WhatsApp. Poxa, tá tudo certo. Então você vai mapeando essa galera ao ponto de que você, quando entra, eu estou falando mais especificamente de um prestador de serviço, que produto você tem na prateleira, eu vou lá mesmo e pego. Então isso é mais para prestador de serviço, mas de qualquer maneira existem estratégias também para produto, ou seja, são inúmeras, né? Deixar alguma coisa próxima da outra para fazer uma estratégia de chamariz e tal, né? Acho engraçado, né? Quando você vai numa padaria, no caixa, onde tem os doces maravilhosos, porque a criança é onde, opa, tô saindo da padaria, aqui que eu quero. Então, estratégias, né? Mas na questão do prestador de serviço é isso, é você entender, e não é só honorários, não é só valor da prestação de serviço, é claro que conta, obviamente, né? Existe aquela propaganda das Casas Bahia, que é muito bacana, né? Quer pagar quanto? Né? Você quer pagar quanto? Inclusive, eu conheci o rapaz que criou essa estratégia, né? Foi muito legal. Ele falou assim, deu problema absurdo, né? Porque é até justiça, a galera entrou, falou, eu quero pagar R$10 e tal, mas disse que ganhou todas, né? Porque existia uma estratégia ali de marketing para isso, mas é exatamente isso. Você quer pagar quanto? É que nós, quando vamos ofertar o nosso produto ou serviço, a gente sempre coloca já a cereja no bolo e quer mostrar o que realmente que nós somos os melhores. Mas eu quero pagar quanto pelo seu trabalho? E aí é que a gente se perde um pouquinho e aí acaba depois frustrando não só o cliente, como também o nosso time, dizendo, poxa, mas eu vou entregar tudo isso por conta desse valor? Então, todo esse alinhamento eu coloquei em mapeamento de cliente. Então, o mapeamento de cliente tem que ser feito antes da precificação. E quem que deve fazer isso? O dono do negócio. O dono do negócio, que pensa numa estrutura contábil, onde eu tenho vários gestores. Então, cada um vai puxar para si. A contabilidade é mais difícil para quando você tem um cliente com 20 extratos bancários. Aquele que tem 2 extratos é mais tranquilo. Aquele que não manda extrato porque não tem uma organização financeira é melhor ainda para a contabilidade. Aspas, tá? Eu estou dizendo aspas. É percepção. Porque esse cara que não manda extrato, fatalmente ele vai ser um cliente bom para você, que não vai ver valor. Você não consegue devolver para ele o teu trabalho, né? Então, quando você mapeia esse cliente, você vai colocar ele dentro da tua prateleira interna no lugar correto. E aí, você precifica melhor, você alinha melhor a expectativa e o que eu mais gosto de falar, Gustavo, você entrega melhor. Porque não adianta, você é um prestador de serviço que não entrega, perdão, não é prestador de serviço coisa alguma. Você é um escritório de contabilidade que não faz contabilidade, me perdoa. Você é um escritório. Você é qualquer coisa menos um escritório de contabilidade. Entendeu? Não, mas eu vendo os meus trabalhos de forma modular. Então eu entrego um planejamento tributário. Tá bom, modular, entendi. Mas então não se nomeie como escritório de contabilidade. Quando você mapeia esse cliente na entrada, tenho extrato, não tenho, eu vou utilizar a contabilidade para tomar decisão ou não. Então, você mapeia esse cliente e você coloca na prateleira correta. Precifica, entrega, cuida
E digo mais, coloca os teus melhores profissionais para atender o teu melhor cliente. Porque existem limitações técnicas, não só aqui, como no meu escritório, como em todos do Brasil. Sim. E repito, tá tudo bem, porque, como você disse aí, há 14 anos eu iniciei na contabilidade. Eu iniciei aprendendo a fazer histórico de lançamento. E é uma delícia, inclusive. Se eu pudesse voltar àquela época, né, era menos responsabilidade. Era colocar MF ponto, né? É muito bom. E então a gente consegue alocar aquele cliente que carece de uma técnica melhor para o colaborador que já está com essa técnica. E aquele cliente que não, um colaborador que está em ascensão. Então você consegue organizar tudo isso para no final você entregar. Entregar o quê? O que o cliente quer receber. Aquele cliente que não vai te entregar um gerenciamento financeiro adequado, ele não vai receber uma contabilidade adequada, mas vai receber parte dela. Né? Então você precifica aquele, coloca o colaborador certo, o tempo certo de entrega, porque imagina você colocar no mesmo balaio uma multinacional e o cara que não quer nem saber da contabilidade, só falou que tem obrigação e tá tudo certo, só me envia a guia do DAS aí para pagar o imposto. Coloca no mesmo analista, você prejudica tudo. O cliente, o teu colaborador, tua precificação, enfim, é uma coisa, monstra mesmo. Então, mapeamento do cliente é a melhor estratégia, no meu ponto de vista, e sem modéstia, que eu consegui implantar no escritório. Mentorei muitos escritórios e depois de algum tempo que isso deu certo, tanto para a empresa que eu estava, quanto para os meus mentorados, é que eu levei isso para uma palestra para mais de 600 colaboradores. Com dados na mão, né? Dados, fato, aconteceu, deu certo. Aí eu levei. E hoje eu levo como um método que eu criei, inclusive à disposição para quem precisar entender sobre isso. Fica tranquilo que no final a gente vai deixar o arroba dele aqui, tá? Fique em paz. Você contador desesperado, fala, eu quero também. Olha só, você falou uma coisa bacana, cara, e eu vou te pontuar aqui que essa coisa que você passou, a gente já tinha um ABC, né, de cliente, e a gente já tinha criado um padrão de um contrato A, B, C. Só que o operacional não consegue distinguir. Então, se você não monta o time ABC, você não consegue, tem mais dificuldade de implementar isso, né? O time A, o time B, o time C. Não é que o cliente é classe A, ou classe B, ou classe C, não é isso. É que assim, a gente até coloca aqui como maturidade, nível de consciência. Então a gente, inclusive, quando eu falo com esses dois aí, ó, que vocês não estão vendo, que estão por trás das câmeras do marketing, que estão aqui, né, o Gu e a Daisy, eu falo para eles, não adianta, a gente tem que, às vezes, procurar um padrão de empresa. Se a gente quer ter mais clientes com um perfil de nível de consciência X, a gente tem que trabalhar ou por faturamento aqui, quantidade de funcionários ali, perfil ou segmento, tem uma série de coisas que ajudam a filtrar melhor o cliente que a gente quer. Por quê? Porque, assim, é muito ruim você fazer balanço e o cara, que nem ontem aconteceu, eu cheguei, deu um amigo que é cliente, né, deu um puxão de orelha nele, cara, tadinho, né? Eu não vou citar nomes para evitar qualquer constrangimento, mas eu falei, tá, imagina um representante comercial, uma empresa de representação, coisa simples, né? Não estou falando de uma cervejaria que faz não sei quantos hectolitros por ano aqui. Mas esse cliente, eu falei, cara, beleza, você está aí numa transição de uma representação para outra e tal, e ele passa, às vezes, quando acontece isso, a cada X anos, né, ele passa uns 3, 4 meses no Pindaíba, né, e tá ali difícil, tal, eu falo, bom, beleza. Eu sou seu contador, como é que eu, né, aqui, o propósito da Oliveira é muito claro, não permitir que empresas quebrem, então eu não posso permitir que sua empresa quebre. Eu vou te dar aqui um diagnóstico, né, na minha visão de médico da empresa, porque a visão que a gente tem aqui, nós somos os médicos das empresas, eu vou te dar aqui, com base na missão que eu tenho, que a Oliveira tem, de fazer o melhor diagnóstico para você. Eu perguntei para ele, qual que é o seu maior ativo?
Você entende a palavra ativo? Perguntou ele. Não, entendo. Qual que é o seu maior ativo? Aí ele, não faço ideia. Falei, o seu maior ativo é o seu cliente, a sua carteira de cliente. Eu falei, quantos clientes você acha que você... Quantos sei lá, empresas, né, que você vende o seu produto que você representa? Quantos supermercados, enfim, sabe? Esse tipo de negócio que você vende, que ele vende produto? Ah, sei lá. Ele falou, não sei. Eu falei, 50? Ele falou, não, é mais. Eu falei, 100? Não, é mais. 200? Não, é menos. Não, 150, tá bom. Perfil de público desses lugares. Ele atende classe A, classe B, classe C? Ah, tal. Ah, classe A, B, C, tal, beleza. Então tá, você sempre representou esse perfil. Por que você não monta uma empresa de representação? Quanto que você consegue tirar de pedido naquele cliente tal, nessa tua carteira, quanto que você consegue tirar pedido de tais produtos? Aí ele, pô, de repente eu já tirei 1 milhão por mês de pedido, não sei o que. Eu falei, não, mas vamos pegar numa média histórica. Não, dá para tirar, 1 milhão por mês dá para tirar desse. Então por que você não vai atrás de representação de vários produtos desse universo e vende a solução para o cliente? Porque ele não quer comprar, vamos pensar assim, condimentos, vai. Ele não quer comprar a conserva de pepino daqui, a cebola daqui, não sei o que, o ketchup dali. Então ele quer pegar condimento, você vai trabalhar isso, conservas e condimentos, você vai pegar esse perfil de produto e vai vender uma solução para o cara, porque se ele tem uma gôndola lá para isso, você vai preencher aquela gôndola. E ele, se você consegue tirar de repente, de 1 milhão que você está tirando de pedido por mês, você poderia estar tirando 3, 4, porque você está vendendo um pool de solução dentro do mesmo nicho. Porque se você for vender isso aqui, for vender refrigerante, já vai dar problema. Exatamente. Legal. Mas dentro do mesmo nicho, você pode vender, cara, você pode ter 3, 4 fornecedores e tá ali. E para isso você precisa de uma questão, você precisa de um bom CRM. Quando foi que ele pediu o último lote de azeite? Quando foi o último lote de azeitona? Quando foi o último lote de pepino em conserva? Quando foi o último lote do ketchup? Pronto, você pegou e fez a solução. Então você está precisando se reorganizar e ver se isso faz sentido. E a gente aqui também faz a anamnese do cliente. Então a gente fiz o perfil DISC dele, tracei, falei, aqui você, pelo seu perfil DISC, eu acho que você tem que desenvolver um pouco mais essa questão sua aqui que está empacando. Então olha para esse aspecto seu, que tinha a ver com a dominância, né, a questão de execução. Falei, olha bem para isso aqui. Já dei um relatório para ele, já passei toda a informação para ele e, cara, é o que um contador pode fazer enquanto médico de uma empresa. Cara, você ficou doente de novo. Por quê? Porque toda vez que você troca de representação, você fica 3, 4 meses procurando uma. Por quê? Porque você não está estruturado, nem para tirar o melhor proveito da tua carteira de cliente, tampouco para trocar. Agora, se você tiver e você for um empresário do ramo de representação, você vai, quando você perder uma representação, você vai ter outras 3, que vão te dar a sustentação ali naquele período. Você não vai ter tanta intempérie, você vai ter uma baixa, mas você vai continuar. Então, é pensar como empresário. Faz sentido, não faz? Total. Olha que legal, né? Ouvindo, a gente se conhece, né? Então é bom a gente escutar a quem de fato está num outro nível. Esse é o trabalho do contador. Só que sabe o que é engraçado? A questão da gente respeitar o outro. E isso é um cuidado com o cliente. Porque hoje a gente escuta muito, em diversos lugares que a gente vai, né, em palestras e cursos, enfim, que a gente é um clichê. Para mim é clichê. Contador tem que ser estratégico. Tá, beleza, eu entendo. Hoje, nesse momento, eu estou com a minha empresa de consultoria. Eu não posso ser estratégico. Eu tenho que ser operacional agora. Isso. Tá? Eu tenho que ser estratégico nas minhas consultorias, mas eu estou criando uma base operacional também. Então eu estou operacionalizando e está sendo uma delícia. NF ponto. NF ponto. Entendeu? Mas assim, é respeitar. Só que tem gente que não quer ser estratégico. Exato. Porque não sabe, não quer, não gosta e está tudo certo.
Mas essa visão, coloque alguém para ser. Isso. Você falou pro teu cliente, ó, você está aqui, você tem que ir para um nível de empresário, e aí você perde menos. Mas como que você fez isso? Olhando para o cliente. Olhando a dor do cara. Porque, ó, peraí, cada vez que muda de um lugar, ele tem uma dor lá, e a dor dele tem um tempo. Pô, vamos minimizar isso para que isso não perca. Imagina que se esse cliente entra na tua empresa, ele não é analisado perfeitamente, ele está num bloco lá que está só entregando alguma coisa para ele. Entendeu? Então, existe clientes que você não vai fazer essa análise. Por quê? Porque ele não tem o perfil de você analisar. Você acabou de comentar com relação aos clientes que querem falar contigo, e não tem mais condição de todos serem assim. Então, você precisa encaixar esses clientes dentro das suas expectativas. Por quê? Imagina o seguinte, eu vou fazer uma consultoria e o contador precisa daquela demanda, e eu estou lá gastando aquela energia, e o outro está mandando um WhatsApp para mim aqui. A depender, eu não estou olhando aquele, mas eu estou debruçando a energia num cara que nem precisa. Talvez ele só esteja me pagando algo porque existe precificação errada, e aquele está com uma dor aqui. E está querendo, de fato, as minhas orientações. Então, o contador, hoje, ele tem que ser estratégico, sim, mas com olhar no operacional. Com pessoas no operacional. Né, com aquela gestão tática muito bem alinhada, muito que eu bem sempre feito. falo. É ali que está o grande mal de uma empresa contábil, é na tática. Exatamente. Não é no operacional, porque aqui tem N pessoas de níveis técnicos distintos. Não é na alta gestão que tá lá, é o dono do escritório, que já trabalhou muito ou não, mas é nessa gestão tática. Essa galera aqui tem que ter esse olhar. E como que a gente vai ter esse olhar? Numa entrada muito bem alinhada de clientes, de expectativa, de enxergar, porque assim, a gente costuma falar o seguinte, o cliente tem sempre razão, tal, ele que paga nosso salário. Cara, me perdoe. Não é bem assim. Não. O cliente tem sempre razão quando eu erro. Isso. Eu errei, eu dou a razão para ele. Enquanto eu não errei, cara, vamos lá, uma parceria, qual que foi? Beleza? Vamos lá, vamos junto. Eu te entreguei, né? Que a gente costuma muito, quando a gente consegue internalizar um cliente na contabilidade e o cliente fala assim, olha, meu contador anterior não fez nada. Não tenho nada de contabilidade porque ele não fazia nada. Aí você pergunta, entregou, já vi que não entrega extrato. E assim, eu não passo a mão na cabeça de colega que quer... Né, que faz as coisas erradas, porque existe muito. Não, tem. E esse cara, por exemplo, desculpa te cortar, mas é isso. E essa é uma dor. Falo, amigão, a primeira pergunta que eu faço para ele, você entregava o extrato? Eu não aceito calado esse tipo de comentário. Tá certíssimo. Você entregava extrato bancário mensal para ele? Não. Ele te pedia? Pensando bem, ele pedia. Falei, então, ele não é tão calhorda assim, mas ele foi um bunda mole, vamos dizer assim. De não ter sido incisivo com você. Eu falei, comigo você não vai ter esse boi. Boa, é isso. Aí você começa a cuidar do cliente aí. Isso, aí. Entendeu? Porque senão você não vai ter o melhor do que eu posso te entregar. Exato. Então o cuidado do cliente, ele é uma sequência de situações. Imagina que esse cara entra no teu escritório com essa chamada, né, que eu vou pegar na mão dele e falar assim, vamos lá? Quer ir comigo? Vamos. Então vamos. Aí depois de 6 meses ele fala assim, poxa, Evandro, LG, cara, vocês me pediram, eu nunca tive retorno, meu. Mas você mandou. Opa, você já tem uma situação interna aí de perigo, de constância. Lógico que não vai esperar 6 meses, né? Você tem que ter uma sequência. Mas é esse alinhamento. Porque se o cara entra, você, fechei mais um contrato, bate sininho, tô feliz, e entra de qualquer jeito, ele vai sair de qualquer jeito. Sim. Entendeu? Então o cuidado do cliente não é lá na frente, depois de 3 meses, depois de 10 dias, é ali, toda hora, na ponta. E aí é a grande dificuldade do empresário, porque ele precisa de pessoas com ele que entendam a necessidade do cliente. Então não adianta você colocar na ponta uma pessoa extremamente técnica e não sabe falar com o cliente.
Não adianta você colocar uma pessoa que sabe falar muito com o cliente, mas também não vai entender o que ele precisa. Aí é um desafio. Exato. Então o cuidado que a gente tem com o cliente é em cada ponta do nosso processo. E aí a gente estava falando um pouquinho de liderança antes da gente começar aqui, e você pontuou sobre uma pessoa que estava em determinado lugar, você enxergou e colocou ele no outro, o cara está voando. Esse é o papel do líder. Esse é o papel do contador hoje, de entender dentro da tua empresa, ou qualquer outro empresário que tenha o seu negócio, né, seja ele qual atividade for, de entender as pessoas que estão, lembra do cliente interno? Se o meu cliente interno está no lugar certo. Para atender o meu cliente da melhor forma. Isso. E todos da cadeia produtiva vai ter a sua particularidade e importância para o cliente. Você quer uma maluquice? Isso que você está falando? Então, olha só, você falou do tático, da importância do tático, e a gente tem aqui campanhas anuais, né? Todo ano a gente começa um planejamento anual com missões para o ano. Ideias maiores, ideias grandiosas. É uma nuvem que norteia o todo. Então, o ano de 24 é o ano do tático, né? Legal. O ano que a gente comemorou 20 anos de existência é o ano do tático. Por quê? Sabidamente, se eu quiser escalonar, né, como é mais correto falar, o negócio, eu preciso ter um tático muito bom, muito bem estruturado. Então, esse ano foi um ano de olhar para o comercial por um aspecto e olhar para o tático, para a construção desse tático, para fazer esse operacional se transformar em tático de uma forma muito eficiente. Agora, você acha que vai fazer isso com aquela ferramenta que eu te mostrei, de mapeamento de equipe, gestão de equipe, fica um pouco mais fácil, né? Porque você conhece cada um no seu detalhe e vai dando os inputs. Para quem tem baixo isso, baixo aquilo, alto demais aquilo, entendeu? Você vai colocando as pessoas no seu devido, você vai dando a condução dos trabalhos, vai liderando, como você bem falou. Agora, você perguntar para, quer ver, ó, pergunta para Deise, qual a nossa meta de leads por mês de negócio fechado até dezembro no comercial? Só fala o número. Isso daí, não pergunta. Vergonha, tá vendo? Você quer ver? Pergunta pro Gustavo. Gustavo, qual que é a nossa meta de conversão de lead até dezembro? No mínimo 10 por mês. Exatamente. Eles têm um objetivo claro e eles estão perseguindo isso, entendeu? No momento em que você fala, porque eu preciso saber, isso está combinado. Se a gente vai chegar ou não vai chegar, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, as campanhas que a gente vai construir, como é que vai ser desenvolvido, tudo isso faz parte do processo. Mas o tático está funcionando, está trabalhando, está rompendo suas barreiras para chegar lá. Então, isso que você estava falando é tão importante, cara. E as pessoas não entendem isso, né? Você precisa ter a estrutura bem feita para poder atender o cliente, porque você viu que eu não falei nada de cliente, mas tudo para ele. É para ele, sim. E o que a gente mais peca nessa situação é que, e assim, aqui é papo de empresário para empresário, então assim, as pessoas falam assim, aquele cliente chato e tudo mais. Falo assim, aquele cliente não entende o que a gente fala. Eu falo assim, dê graças a Deus que ele não entende. Porque esse é o nosso papel. Fazer com que ele compreenda o que ele não deva saber mesmo. O papel dele é, sei lá, fazer o marketing, fazer a padaria rodar, fazer o estacionamento, enfim. E a gente é cuidar da saúde financeira para que ele tenha, né, os caminhos aí perpétuos. Agora, quem que vai fazer isso? Você vai delegar isso a uma pessoa que está começando na profissão? Não dá, ela não vai ter propriedade e nem tranquilidade de atender. Vai ser você? Depende do cliente, porque se for aquele cliente que não te demanda a tua hora, né, a tua expertise, exato, não vai ser você. Quem será? É o tático. É o tático. Só que o tático ele tem que olhar duas coisas: cliente interno e cliente externo. É esse o grande desafio. Que a maioria dos nossos táticos são extremamente operacionais, aquele que foi muito bom operacionalmente e agora vira líder. E a maioria dos empresários contábeis
peca nesse ponto, de que não treina. Não treina. Baixa dominância, né? A pessoa geralmente tem muito operacional, baixa dominância, e aí ele não consegue ser um líder. Exato. É muito... Cara, é tão óbvio. É óbvio. Tão é óbvio. óbvio, mas não acontece. Mas é óbvio pra gente que passou pela dor, buscou a solução, entendeu o que precisa e pode dar a solução. Mas é muito, assim, é ponto cego de 90% ou mais dos empresários. Exatamente. E não só dos contadores, dos empresários de contabilidade, de todos os empresários. É assim, ó, vou atender o cliente, quem que você coloca lá? Isso. Quem que você coloca para atender o cliente, entendeu? Talvez você coloque uma pessoa extremamente técnica para atender o cliente quando ele só queria que você ouvisse ele porque ele brigou com a esposa. Isso. E aí você vai falar de juridiquês, de contabilidade, e o cara fala assim, putz, não é isso. Então existe esse cuidar do cliente, é você olhar para o cliente e falar assim, cara, eu sei o que você precisa. Vamos tomar um café. Esquece esses números hoje, vamos tomar um café. Pronto, matou a charada. Mas como que você vai fazer isso? Cuidando desse cara, entendendo desde o começo, desde a sua trajetória. E aí o que acontece? Agora eu vou falar uma coisa que os empresários vão ficar malucos aqui. Fala pra ele ali. Vocês querem muito cliente, mas não sabem cuidar deles. E aí escorre pelas mãos. E aí eles vão embora. Vamos lá, vamos fechar 20 clientes esse mês. Aí perde 18. Por quê? Não tem uma estrutura bacana interna. Então era uma briga com aquele. Por isso que eu falei que eu batia bem forte no comercial. Eu não estou dizendo que você tem que parar de vender. Não, a gente vive de vendas, tá certo? Mas você tem que entregar. Você tem que entregar. Por isso que essa entrada, esse cuidado, ele é contínuo e vai ser determinante. Até para o empresário... Só fazer uma pausa. Foi por conta dessa frase que a Rose falou, vamos fazer a mentoria com eles. Foi você no palco falando exatamente isso. Foi exatamente, esse recorte dessa sua fala, que assim, não adianta pôr 1 milhão de clientes para dentro se não consegue entregar e não está alinhado. Quando ela ouviu isso de você e quando ela falou, caramba, sim, aqui eu acredito. E a mentoria vai ser com ele a mentoria? Falei, vai porque já está dito que vai ser. Falei, então eu aposto. Legal. Hoje a gente só está conversando aqui por conta dessa frase. Porque ela apoiou, obviamente você não caminha sozinho, você não caminha, né? Você tem que ir com seus sócios, né? E a Rose é sócia na vida e na empresa, enfim. Mas, então o motivo da gente estar aqui hoje, a gente só está aqui hoje por conta dessa frase. Legal. Entendeu? Porque é real. É o que exatamente eu via acontecer. Imagina a minha frustração no back-office. Eu não era do front de Instagram e tudo mais. Não era, eu era back-office. Eu estava lá, fechando o balanço, coordenando o time. E vendo aqueles clientes cancelarem porque eu não conseguia entregar. Então esse método foi por conta disso. Eu falava, não é possível, na minha dedicação, e de acordava 5 horas da manhã com o cliente mandando mensagem, ia dormir meia-noite com o cliente mandando mensagem, dizendo, cadê, por quê, o que que foi? Fala, não, cara, a gente não pode ser assim. E longe de ego e de soberba, longe disso. Mas na época, eu era um gestor já de muitos anos, eu não podia estar atendendo um WhatsApp para o cara reclamar que não dava, e eu falava, a gente precisa cuidar, porque quando você tem um comercial muito agressivo e você tem uma empresa, um nome, posicionamento e tudo mais, a venda acontece. Só que imagina numa quantidade de clientes entrando na tua empresa, você não consegue cuidar de todos. E aí começava a entrar cliente lá que eu não sabia se era um cliente totalmente estratégico, cliente que pagava honorário X, Y, Z, eu não sabia o que eu tinha que entregar. E isso eu falei assim, eu tenho que fazer algo. E foi quando eu montei essa estratégia de blog. Os filtros, né? Imagina o seguinte, eu e uma pessoa no meu time que precisa fazer uma entrega naquela semana. Só que naquela semana eu tenho 2 telefonemas. E os 2 clientes pedem a mesma situação para sexta-feira.
e eu tenho só uma pessoa para demandar aquilo. Eu preciso tomar uma decisão. Como eu ia tomar uma decisão se eu não conhecia o perfil do cliente? Eu não conhecia o que os meus sócios à época queriam para a empresa. Eu tinha que tomar uma decisão de olho fechado. E isso, muitas vezes, eu não tenho o menor problema de falar, as decisões eram equivocadas. Então eu precisava ter decisões assertivas. Então eu categorizei mesmo. Se eu tivesse que tomar uma decisão, 2 clientes, quem que é o prêmio e quem não é? Desculpa, você vai esperar. E aí esse é um cuidado que a gente tem com o cliente. E não é o honorário. Tem um monte de coisa envolvida. É o cara que mais te gera lead. Por exemplo, estratégico, é o cara que te paga um salário mínimo por mês, mas te gera lead para um cacete. Então você não pode. Ele não é o teu cliente principal do ponto de vista do resultado direto, mas indiretamente é o cara que pôs 10 empresas para você para dentro. Então, caramba. E aí você fala assim, legal. Se eu tiver que perder, porque a gente tem que tomar decisões às vezes. Sim. Então eu vou perder o que me gera menos impacto. Aí eu comecei a ter uma vida mais tranquila dentro da operação contábil. Pode vender o que for, porque aqui eu atendo dessa maneira. E aí quando você ia para uma reunião de gestão, com o teu diretor e tudo mais, e você tinha lá inúmeras pessoas no processo seletivo, eu chegava com uma tranquilidade de um lorde. Ó, todas aquelas empresas ali eu nem coloquei a mão ainda, não tenho recurso humano, mas os clientes mais importantes da organização estão sendo atendidos. Pô, isso para a operação é a coisa mais linda que pode acontecer, porque eu consegui administrar da maneira correta. Sim. E aí se eu tivesse que perder cliente, tava todo mundo na mesma página, vamos perder o que de menor impacto. Eu já ouvi até do Johnny isso, né? Vende e depois você resolve. Fala, cuidado, né? Tem que ter cuidado. Eu concordo que vender é fundamental, mas também não adianta vender para perder. Vender de que jeito? É que não é só venda não é só venda e a perda. Existe um abismo aqui de treinamento, de alocação, de tempo, de um monte de coisa desgaste. Que às vezes não se mensura. E eu entendo, por exemplo, que uma área como a área comercial, ela é como uma usina hidrelétrica, né? Um mainframe, né? Ele não pode parar. Não pode parar. Fato. Você não pode parar. Então, no momento em que você, quando eu falei aqui agora há pouco, perguntei para ele qual que era a meta de lead para tal período, que eu falei, a meta foi criada com base no tanto de cliente que eu sei que eu consigo absorver por mês novo, na estrutura atual que nós temos. Só que como isso é uma meta para daqui 6 meses, nós já estamos também paralelamente estruturando a entrada das pessoas que vão complementar o time da entrega, para que quando chegar a meta de 10, eu falar, agora eu quero 20. É legal isso, né? Quando você tem tudo isso bem ordenado, você sabe exatamente naquele cliente que vai entrar, porque você já tem a sua categorização, valor de honorário, meta estipulada e de recurso humano. Se entrar um cliente A, eu vou precisar alocar um contábil. E a minha precificação muda. E mais do que isso, aqui eu sei exatamente o nível tecnológico, a rampa tecnológica que nós estamos seguindo, para o nível de automação que a gente está conseguindo, para ter uma conta de quantos clientes por pessoa a gente tem uma estimativa para isso, né? Assim como também a gente tem outros indicadores como LTV. Quantos escritórios de contabilidade que você conhece tem LTV? Para quem não sabe, LTV é Lifetime Value. É o tempo de permanência de um cliente dentro, longevidade do cliente junto com você, né? O tempo de permanência do cliente na carteira. Nos últimos 12 meses, eu estive com 75 escritórios de contabilidade. 3 tinham esse dado, assim, correto. Correto. Que estava lá, mostrou, estava bonitinho. Os outros era feeling e tal, mas aí não dá pra gente tomar decisão com feeling mais, tem que ser com dados e tal. Aí entra aquela tecnologia que a gente conversou agora há pouco. A tecnologia para dentro faz com que você enxergue a situação e isso respingue no teu cliente. Aí tá excelente. Pô, eu sei o que está acontecendo aqui para eu atender melhor o meu cliente, cuidado com ele. Mas são pouquíssimos. Por quê?
não tem gestão. Não tem gestão. E assim, aí o que acontece muito é que as pessoas que estão no nível hierárquico da empresa, de alta direção, e não conseguem fazer a gestão, exatamente por isso. Às vezes estão focadas no operacional, aí que entra talvez o que a gente tem que dizer, que pô, você pode estar focado no teu operacional. Então contrata um CEO para a tua empresa, para que ele enxergue para você, não precisa ser você. Não adianta eu falar, o contador tem que ser o cara. Então, eu quero fazer o fechamento de balança até o final da minha vida. Pronto, tá tudo bem. E contrata alguém então que vai olhar isso para você, com estratégia. E tá tudo certo. É que a gente taxa muito, né? Que você tem que ser estratégico. Não, eu não quero ser. Eu quero ser operacional. Mas tem alguém que olha esses números, porque não deixa de ser um cuidado com o cliente. E aí tem uma divisão, cliente externo e principalmente o cliente interno. Não adianta você querer cuidar do teu cliente externo se você não cuida do teu time, entendeu? Mas cuidar de verdade, não é cuidar de balela, só para falar que cuida. Aí o teu time olha e fala, nossa, eu queria ter de fato esse cara cuidando de mim, mas é só papagaiada na internet. Cuidar do time mesmo, tá lá próximo, fazer esse mapeamento que você me mostrou, olhar qual que é o melhor, o pior, dar desafios, falar, cara, tá aqui, você tem que alcançar um ponto mais, então faça isso, eu te acompanho, daqui a 3 meses a gente volta a falar, tá tudo bem contigo, fazer uma reunião, um bate-papo. Aí sim, essa galera bem cuidada, no ponto ideal, com todo esse mapeamento externo, cara, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Tá tudo ligado. E a velocidade que você ganha para entregar o melhor resultado é absurdo. É brutal. Entendeu? É brutal. Aí, depois de tudo isso feito, aí você pode falar de encantamento de cliente satisfeito, tal, porque de fato todas as arestas que o cliente precisa, elas estão sendo no mínimo vistas. Talvez você não vai solucionar tudo naquele determinado tempo, que demanda, mas está sendo visto. O cliente vai olhar e falar, pô, legal. Porque às vezes a gente fala muito de atender o cliente, a expectativa do cliente. Não é só um atendimento rápido, é um atendimento duradouro. Fala assim, pô, vamos trazer para a nossa realidade. Poxa, quantas e quantas vezes eu passei por isso e é doído quando você é um profissional sério. O cara te liga e fala assim, ô Evandro, você viu que surgiu uma legislação nova para minha sorveteria? Aí você fala, sim, a gente já está analisando ali. Viu nada. Não viu. Você não está cuidando do cliente. Você está recebendo honorário lá e depois você fala que não tem valor. Ou seja, tem que fazer um gerenciamento tal que de fato tenha alguém olhando para as dificuldades do cliente. Principalmente essa que você manja muito, que é a área tributária. Tem que ter alguém à frente para falar assim, ô cliente, eu preciso falar contigo. Daqui uns 2 meses, pode ser que saia uma particularidade para sua sorveteria. Sim. Cara, olha que diferença. Mas aí, você vai fazer isso para um cara que é teu parceiro, que tá junto, que olha teus números, que confia em você, ou você vai fazer aquilo, só me entrega o dados e quando você pede alguma coisa, não tá nem aí para você. É isso. Essa segregação sadia, né, não estou fazendo nenhum tipo de separação, que você vai conseguir gerir o melhor do teu negócio. É isso aí. Não tem jeito. Não tem cliente jeito. É cliente, parceiro é parceiro. Esse ano a gente recuperou aqui, sei lá, perto de 2 milhões, até aqui uns 2 milhões de reais de dinheiro que foi para o governo indevidamente. Errado mesmo. Recolheu errado. Pagou coisa errada. Coisas absurdas. Às vezes o parcelamento foi rompido e o cara continuou pagando. Sabe? Rompeu. Aí o cara continuou pagando. Não, isso aqui foi para lá, mas não está essa receita sequer está alocada dentro da Receita Federal. Lá, é um dinheiro que está perdido lá, que eles daqui a alguns anos, se ninguém aparecer, um parecedor prescreveu, eles vão jogar para outra conta e vão pegar para usar. Até lá esse dinheiro é seu, pega de volta. Uma fábula de dinheiro. Cliente que veio para cá é isento de um determinado imposto. Tá pagando esse imposto desde que abriu, faz 7 anos. Caraca, meu Deus do céu, só que é o imposto mais caro, é o ICMS. Você é maluco?
de pagar. Imagina, você emite 100% de nota, porque a gente aqui não trabalha com empresas que não emitam nota e tal, sabe? Ainda existe algum resquício disso no Brasil, a gente sabe, mas aqui a gente não pega esse perfil de cliente. O cara emite nota de 100% e 100% pagando imposto errado, o cara se matando lá, pegando dinheiro no banco, cara. Uma fortuna. Eu tô falando de R$500 mil pago só esse ano à toa. Então é esse tipo de... Isso daí não pode nem entrar no nosso tema, cuidado, isso é desleixo. É desleixo. Quantos contadores não estão comendo bola na entrega do seu serviço? Vou propor um desafio para você aí, ó. Se você, qualquer empresa de qualquer segmento, você entra aí no Google agora e vai escrever assim, ó. Por que, separado, né? Por que os clientes vão embora? Ponto de interrogação. Vai aparecer logo na primeira ou na segunda coisa assim, na pesquisa, uma tela lá e vai te dar uma mensagem. E você vai entender por que os clientes vão embora, né? E é muito maluco, porque assim, metade, 70 e tantos, eu considero tudo um pouco atendimento, né? Então, às vezes eu considero assim, perto de 80% dos clientes, 78% dos clientes vão embora por atendimento ruim. Desse atendimento eu classifico metade dele, um pouco mais da metade, porque você não atendeu ele no básico que você tem que entregar de serviço. E o outro básico na questão de cobrança indevida, ou a maior, ou erro na cobrança e tal. Mas esses dois capítulos, sozinhos, basicamente representam 80% do motivo pelo qual os clientes vão embora. Então, assim, atendimento é tudo. Se você quer ter uma empresa saudável de qualquer segmento, foca no atendimento. Legal. E uma coisa que eu quero deixar exatamente nesse ponto, que eu sei o quanto é importante o atendimento e também sei o quão é importante a entrega correta da nossa área, porque assim, muitos clientes, eu digo assim, quase que a esmagadora maioria, porque uma grande parte das empresas é micro e pequena, que não entende o que você entrega. Você acabou de me falar que o rapaz pagava lá imposto desde sempre porque ele recebia aquilo e confiava no profissional. Então, se você atende rápido, mas entrega uma porcaria, ele vai entrar naquele hall de reclamação depois, porque alguém vai abordar em determinado momento e vai falar assim: o que você está acontecendo aí? Tá errado, vem para mim, que eu vou te ajudar. Então se atende rápido, mas entrega algo que não é técnico. Então qual que é a ideia? É você ter esses dois blocos. Você quer atender rápido, coloque pessoas de atendimento. Hoje em dia, escritórios, empresas de contabilidade precisa ter o atendimento. CS. Exato. Para quem não sabe o que é CS, é Customer Success, ou seja, o sucesso do cliente. Correto. E deixa a tua operação fazendo as apurações, as contabilizações, os fechamentos de folha, bonitinho ali. Não entrava isso. Não misture. Né? Lógico, precisa de uma gestão para isso. Mas não misture. Por quê? Porque imagina, eu sempre trago esse exemplo, que é muito normal, eu passei por muito. Eu estou fazendo uma apuração, um analista, sendo ele qual for, de nível sênior, tal, pleno, isso vai depender da complexidade do cliente, está fazendo lá um fechamento fiscal, onde tem entradas de ICMS, saídas e tudo mais, então está fazendo toda aquela base, e a nota que não vem, aquela apuração maluca que a gente gosta. E aí ele tem que parar de 2 em 2 minutos, porque o WhatsApp é de 2 em 2 minutos, que o contador quer que atenda, ele tem que parar de 2 em 2 minutos para ver se tem conversa para ele. Cara, alguma coisa vai sair do trilho. É normal. Normal. Então separa atendimento. Deixa uma pessoa cuidando exatamente da tua base lá de clientes. E quando for para passar para o operacional, que seja algo que ele está realizando. Se não, tem alguém para atender as dúvidas, um consultor e tudo mais. Evandro, isso leva custo.
Legal. Passa a fazer uma continha da rotatividade de colaborador, da saída de cliente, se não é mais viável você colocar exatamente pessoas bem alocadas lá para você conseguir reter tudo isso. Colaborador e cliente. São custos que escorrem pelas mãos e ninguém vê. Então, quer atender bem? Tenha um customer seja de sucesso do cliente, seja na entrada, enfim, e também deixa a sua operação sadia lá trabalhando, entregando relatórios e tudo mais, para você ter uma empresa de verdade. Que hoje a gente fala empresa contábil, né? O pessoal não fala muito mais escritório, exatamente porque empresas têm departamentos. Então faça de verdade. Quer ter uma empresa contábil? Faça de verdade. Claro, tudo no seu tempo. Não adianta a gente estar falando aqui para diversos públicos. Eu falo assim, pô, como que eu vou ter uma empresa contábil? Eu comecei agora. Sou eu sozinho. Calma. Vai fazendo o que tem que ser feito. Sem estrelismo, né? Um dia eu fui minha equipe, né? Há 20 anos atrás eu era uma equipe. E na verdade eu tive a sorte ou a inteligência, as duas coisas eu acredito, de ter sido me associado a um contador mais estruturado, e onde eu era um colaborativo no processo dele, tanto de melhoria dos processos, então eu ajudava o escritório dele a se organizar melhor, porque eu vinha de grandes empresas, grandes companhias com muito conhecimento, mas eu não tinha grandes conhecimentos de uma operação de um escritório. Então eu acabei emprestando a minha competência para melhoria de processo e ia trazendo clientes, aquela estrutura me ajudava a executar, eu executava alguns também porque eu tinha que aprender, porque eu precisava entender o beabá do dedilhar ali. Naquele tempo a gente lambia a nota, né? 20 anos atrás a gente pegava a nota física, né? Agora aqui nem motoboy tem mais, olha que maluco. Nem papel em cima da mesa, nem nada, muito diferente, né? É um outro tipo de negócio, né? Exato. Você falou, empresa de contabilidade, nós somos uma empresa de contabilidade, não somos um escritório contábil. Sim. Né? E isso, perceber essa evolução, então eu tive essa sorte de ter achado uma estrutura que me acolheu e que me proporcionou um caminho operacional mais fácil. Então isso dá uma dica para você aí, se for começar algum negócio, às vezes ser uma célula dentro de um negócio maior e mais estruturado que o seu, onde você possa contribuir e ao mesmo tempo servir, pode criar uma via de mão dupla. Por isso que a gente tem o nome, tem associados no nome até hoje, né? Oliveira associado até hoje no nome, porque a ideia de retribuir. Então a gente sempre teve associado. Alguns anos atrás paramos de ter, mas o nome foi concebido em gratidão a como a gente começou, né? Não seria possível se eu não tivesse sido associado ao crescimento meteórico que a gente teve no começo, não seria possível se eu não tivesse uma estrutura operacional viável, né? Então foi um acelerador. Até que um dia a gente se separou, viramos sócios, né, começando e tal. Então o primeiro nome da empresa foi Oliveira e Paz, que era eu e o Mário. Aí depois se separamos, ele quis seguir o modelo, o formato de gestão dele, eu quis seguir o meu e tudo bem, tínhamos, eu já tinha o tamanho muito parecido com o dele em 3 anos de escritório. Legal demais. Você imagina que eu entrei numa estrutura, ajudei ela a crescer, mas 3 anos depois eu já tinha uma estrutura que era 80% do tamanho da que ele tinha, ele tinha o escritório há 10, 12 anos. Então era um negócio diferente. Então eu percebi que eu tinha essa competência e fui, mas eu não teria crescido tanto se eu não tivesse tido essa chance lá atrás, essa sorte, né? Mas, enfim, vamos lá. A gente falou de tanta coisa, conselho, estrutura, tendência. Para a gente fechar, né? Fala aí para mim, o que você diria para o empreendedor que está aí, seja ele contábil ou não, que você pode deixar assim de... Fala para ele assim, pelo amor de Deus, faça isso, vai. Uma síntese do que você pode dizer para o empreendedor para ele não tropeçar? Legal. Algumas coisas. Primeiro, cara, transparência. Porque quando a gente fala de atender o próximo, atender a quem quer que seja,
a gente precisa ser transparente. Ó, eu consigo te atender até aqui, ou não, né? E porque é o começo de tudo. Até eu vou levar até fazer não estava combinado, pensei nisso agora, mas pensa num relacionamento amoroso. Pensa no namoro, no noivado e no casamento. Aonde que a gente mente mais? No namoro. Porque você quer ser o... Não é? Então você inventa história pra caramba ali. Aí no noivado vai começar a ver alguma coisinha. No casamento, então, é que os podres aparecem. É isso. Trouxe isso agora. Falei que ia falar besteira aqui? Adorei. Então passa a fazer no namoro o que faz no casamento, que é abre o jogo, faço ou não faço, tal, porque isso vai fazer com que o cliente torne seu parceiro muito mais rápido. E repito, cliente você vai ter de monte, mas parceiro vai ser alguns. Aquele que vai estar... Acho tão legal quando a gente fala assim, pô, eu tenho 20 anos de escritório, tem cliente comigo desde então. Cara, não pode ter mentira nisso. Não dura tanto tempo. Entendeu? Tem que ser transparente. Cara, não consigo, mas ó, eu tenho alguém que consiga. Ó, tá, eu tenho uma limitação, te ajudo. As pessoas, elas não conseguem expor as suas limitações. E aí, quando coloca essa barreira, uma hora acontece. Uma hora o cara vai saber que aquele contador de tanto tempo não sabia calcular o ICMS. Meu cliente número 1 está aqui até hoje. Isso é legal demais. Então, transparência desde sempre. E uma outra coisa, por mais que você seja um empresário hoje, um eu empresário, vai chegar um determinado momento que você vai precisar de alguém. Então, ou você que está iniciando sozinho, tenha um sócio futuro, não precisa ser agora, vai se estruturando. E você que também teve decepções com algum sócio, esqueça, não generalize, mas vá com alguém, sempre. Vai com alguém. Seja um parceiro, seja um mentor, seja um sócio. Tenha do lado pessoas para você dividir, porque você alcança mais rápido. Não que vai ser um caminho que não vai ter alguns empecilhos, alguns caminhos tortuosos lá, porque o mundo do empreendedorismo é para quem é forte. Mas vai com alguém. Então, transparência, pessoas do lado e, mão na massa. Boa. Mão na massa e ir para cima. Porque quando o cliente enxerga isso, enxerga que você está sendo transparente com ele, está com verdade, está do lado, tem pessoas para atender, ele vai estar contigo. Agora, quando você tem um convívio que é só de fachada, na primeira corda que arrebenta, ele vai embora porque você não estava próximo, não sentou, não entendeu, não ouviu, não compartilhou, não falou as suas limitações também. Pô, resolvo toda a tua vida? Desconfia. Desconfia porque nós somos assim, né? Você vê na internet lá, fala assim, você quer ganhar 2 milhões e só clicando aqui no YouTube? Você fala, pô, tem gente que trabalha até hoje, não tem isso. Será mesmo? Então, essa guruzada de internet vai ter fim. Então, seja transparente com o teu cliente, tenha alguém do seu lado e compromisso com ele. Perfeito, cara. É simplesmente isso. Você falou 2 coisas aí que estão dentro dos nossos valores aqui da empresa. Que um deles é autenticidade, né? Seja sempre você mesmo. E o outro deles é integridade. Sem isso, você não vai adiante. Eu acho que a gente chegou até aqui porque a gente sempre teve isso muito forte, né? Faz parte dos valores da nossa empresa e muito do que você está falando explica o sucesso que a gente teve. Porque sem valor, né? Acho que a cultura de uma empresa faz muita diferença para a longevidade dela, e eu posso falar da nossa, que embora a gente tenha 20 anos, a gente se reinventou há 4 anos atrás. Com a pandemia, a gente teve que se reinventar e foi muito bom. Tivemos outras experiências em outros segmentos que nos ajudaram muito. Então, assim, tudo é uma evolução e é um processo evolutivo.
Então, Eduardo, olha, antes de mais nada, eu tenho que te agradecer demais aqui por esse papo espetacular. Espetacular. É sempre bom demais conversar com pessoas que vivem as mesmas dores, que estão ali, né? É como se tivesse entrincheirado ali do mesmo lado, vencendo a mesma batalha, né? Sim. Lutando a mesma luta e vencendo a mesma batalha. Então, eu te agradeço demais aqui por estar aqui comigo hoje. O empreendedor raiz precisa ouvir conteúdos como esse, porque isso é valiosíssimo, porque, e de novo, né, por mais que nós estejamos compartilhando conteúdos muito dentro de um atendimento, de um escritório contábil, cara, isso é um padrão geral, isso é igual para todo lugar. Sim, sim. Por isso a gente procurou até suprimir nomes aqui específicos da nossa realidade para você aí não ficar tão perdido na coisa. Mas quando a gente fala de operacional, operacional em qualquer lugar. A gente fala tático, é tático em qualquer lugar. Estratégico, estratégico em qualquer lugar. Então, esse conteúdo aqui é um valor inestimável para a nossa coleção aqui do Empreendedor Raiz. Eu quero aqui te agradecer com todo carinho, dedicação, ter se deslocado até aqui para a gente fazer isso e compartilhar com a nossa audiência aqui. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, o convite, é uma honra e conte comigo e quem quiser ver um pouquinho mais, curtir um pouquinho mais, conhecer um pouco mais do trabalho da nossa consultoria para empresários, para empresas de contabilidade, Evandro A. de Moraes no Instagram, HB7 Contabilidade no Instagram também. Curte lá, manda direct, o WhatsApp também tá lá, tudo disponível aí pra galera e vamos juntos aí fazer com que o empreendedorismo seja de fato algo que seja marcado aí na nossa geração para o nosso futuro, porque veio uma garotada aí que vai precisar muito aí dos nossos ensinamentos. Vai mesmo. Gratidão, meu irmão. Tamo junto. Gratidão. Sempre. Então, fique ligado nesse aqui e em todos os outros, acompanhe nosso conteúdo, porque ele é assim, ó, alto nível de valor para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.